Você conhece o Warzone? Da série Call of Duty, um dos jogos mais populares atualmente de COD, por mais que não esteja numa das melhores fases. Se você conhece, provavelmente já deve ter visto ou ouvido falar do COD Mobile, um jogo lançado em 2019 com gráficos bons pra cachimbo e ainda muito bem otimizado, que faz ele ser tão legal. Sofre alguns problemas até hoje, mas tá seguindo. E se você conhece tudo isso aí que falei, agora finalmente vamos chegar nele, no tão sonhado Warzone Mobile, moleque. Com uma proposta promissora, extraordinária e talvez nunca vista antes. Mas infelizmente isso não correu como esperado. Por isso que hoje, no primeiro episódio de Sherlock Holmes, vamos investigar o caso do Warzone Mobile. Como esse jogo maravilhoso fracassou, sendo tirado do ar muito recentemente inclusive. Opa! Eu sou o Sherlock Holmes. Aquele outro cara lá fica para um próximo vídeo, pois nesse eu vou fazer meu trabalho investigando esse caso. Então, se tá gostando, já deixa o like likeoso, please, aperta esse bendito botão, se inscreve aí, por favor, meu lindão, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo maravilhoso, pega alguma coisa para beber, para comer e vambora! Vamos começar do começo, não tem jeito. Vamos analisar a proposta do Warzone Mobile que a Activision prometeu e depois vamos comparar com o que foi entregue, para ver se o problema foi a empresa vagabunda ou não. Era setembro de 2022, quando a Activision prometeu algo insano, um console no seu bolso. O que era isso? Era basicamente um slogan dizendo que não ia ser qualquer joguinho mobile não, ia ser um jogo que você poderia ter a experiência de console/PC no celular. Com gráficos insanos, mapas idênticos ao de PC, sério, isso era muito realista, além da progressão cruzada. Tudo que tu recebia no Warzone Mobile valeria pro Warzone de PC e o Modern Warfare 2 ou 3, sendo PC ou console. Até aí tava muito legal, tava todo mundo esperando ansiosamente por a chegada do tão sonhado Warzone Mobile. O jogo em 2022 e 2023 passou por testes alpha/betas fechados que apenas alguns países tinham acesso. Em 2023 foi o beta regional, que liberou para mais regiões, e aí já começou o problema. Muitos falaram que estava com gráficos estáveis, quedas de FPS e bugs constantes. 21 de março de 2024, lançamento oficial globalmente. O mundo já estava cansado de esperar para jogar essa belezura. Mal sabiam eles o que estava por vir. Depois de seu lançamento, muitos problemas começaram a recorrer dentro do jogo. Baixo desempenho geral, FPS completamente instável, mesmo em celulares que tecnicamente era para rodar o jogo, o celular começava a esquentar muito, a bateria evaporava em 15 minutos de gameplay, e os gráficos abaixo do que era prometido. O jogo ficava crashando mesmo em celulares como o S25 Ultra, que é top de linha. Erros de hit registration, isso é, os tiros não contarem. O marcador de tiro até aparece, mas não mata. E se você já jogou algum jogo com esse tipo de problema, sabe o quanto é horrível. Além de bugs nos mapas, erro de colisão, pessoas saindo do mapa ou ficando preso em estruturas. A interface não estava legal, problemas de matchmaking e conexão e bugs de som. Irmão, é simplesmente muito problema. E as atualizações contribuíram para a desgraça do jogo, porque numa atualização corrigiu o bug, mas entrava outro. Então não adiantava de nada. Agora, o porquê desses problemas? O que estava atrapalhando o sucesso de Warzone Mobile? Muitas coisas, isso é óbvio, porque com esse tanto de problema a fonte tem que ser gigante. Primeiramente, o vilão de tudo. Você deve estar achando que é algo extraordinário ou sei lá, mas não. O vilão é simplesmente a proposta. Calma lá que não é assim também. Não é diretamente a proposta, mas parcialmente sim. Por quê? Porque console definitivamente não é celular. Por mais que já tenha celulares potentes que rodam esses jogos, você tem que pensar na média dos celulares. A maioria das pessoas não tem esses celulares e, dependendo da região, a maioria não chega nem perto de ter um celular bom. Mas também foi a Activision, que digamos que levou essa proposta a sério demais, botando a engine de PC/console para fazer o jogo mobile.
E até eu, que tenho conhecimento mínimo sobre a programação, eu sei o quanto isso é absurdo. Eu não sei nem explicar direito pra vocês, até porque eu já disse que tenho conhecimento mínimo. Mas é que não era pra ser isso. Não é pra uma engine de PC ou console fazer um jogo mobile. Com isso eles ficaram limitados para fazer adaptações. Então ficou parecido até demais com o Warzone de PC/console. Fazendo o jogo chegar até 10 GB, moleque. Além da progressão cruzada, que exigia que o jogo compartilhasse arquivos, dados e balanceamentos em tempo real. Cada coisinha tinha que ser compatível com as outras versões e isso contribuiu muito para o peso do jogo. A Activision, vendo a merdinha bem pequenininha que fez, incluindo fazer aquele trailer que força a barra para ganhar hype no lançamento, que é fazer aquelas cenas scriptadas com gráficos irreais para gerar hype. Ela estava tentando sempre melhorar com atualizações para melhorar o desempenho, ajustes na interface, na HUD, estava tentando amenizar, reduzindo e separando os pacotes. Por exemplo, cada mapa você baixaria os arquivos separadamente. Então, se eu só quero jogar em um mapa, não precisa o outro mapa que eu não vou jogar ficar pesando nos arquivos. Mesmo assim, o jogo ainda tinha 7 GB e sinceramente não mudou quase nada. Balanceamento de armas e correções de bug no Hit Registration, também ajustando recoil, dano e TTK, que é o Time to Kill. Mas os problemas de conexão ainda deixavam os confrontos injustos. Aí veio a melhoria nos matchmaking e nos servidores, que até ajudou, mas se perdia em horários de pico. Lançaram também as recompensas e eventos exclusivos para não perder o público, oferecendo recompensas para quem linkasse a conta do Warzone 2.0 de PC/console e criaram aquelas recompensas de login diários clássico de jogo mobile com skin e caixas. Isso atraiu os jogadores de volta por curiosidade, mas depois de 5 partidas o cara desistia vendo que ainda estava ruim o jogo. Eles também fizeram enquete no Twitter e no Reddit pedindo feedback para ver o que é que eles estavam errando para melhorar, e algumas atualizações já estavam sendo baseadas na comunidade. Prometeram algumas coisas e blá blá blá. Mas no fim ainda parecia uma beta mal otimizada. Por que todos esses esforços, bem entre aspas, foram em vão? Pois de verdade, o jogo só melhoraria se fizessem o jogo de novo do zero e certo, sem essa engine pesada, seguindo os padrões de adaptações, que podem mudar bastante coisa, porém em prol de otimização e adaptação para o público mobile. Mesmo mudando tudo, o jogo em si ainda seria pesado e ponto. No fim, tudo isso foi como colocar curativo em osso quebrado ou tentar secar gelo. Tá, mas e aí? Eles fizeram todos esses esforços em vão e o que aconteceu se não melhorou? Ficou largado? Explica isso aí direito, caçamba. Como dizia a lenda Davi Brito, calma, calma, calabreso. Poético. Eu vou explicar isso tudo, mas se formos parar pra pensar, não dá para manter um jogo sendo esse massacrado pela comunidade, estando cheio de problemas estruturais complexos, pois não ia ter lucro, que é a base para um jogo continuar sendo atualizado e trabalhado. Então chegou algo que para mim foi a decisão correta, mas não deixa de ser revoltante. Como dizia o poeta, cagaram na cama, tudo isso para isso? 50 milhões de pré-registros para isso? Tantas expectativas criadas exatamente pela malícia da Activision para um fracasso total? Aí chegou o dia. Depois de um ano tentando salvar o insalvável, 16 de maio foi o dia em que a Activision decidiu anunciar o fim de Warzone Mobile. Exatamente, e o comunicado foi direto e rápido, até porque não tinha o que falar, estava escancarado que esse jogo foi tarde, um ano de problemas e dor de cabeça pela falsa promessa de um console no seu bolso. Activision, abre aspas, agradecemos profundamente sua dedicação e paixão por Call of Duty Warzone Mobile. A partir de agora estaremos reduzindo o escopo do jogo. Essa decisão foi tomada após uma análise cuidadosa de diversos fatores. E, embora tenhamos orgulho de trazer Call of Duty Warzone para os dispositivos móveis de forma autêntica, infelizmente o jogo não atingiu nossas expectativas com o público mobile first, como aconteceu com os jogadores de PC e console. Fecha aspas. 18 de maio, então o jogo foi removido de todas as lojas. 19 de maio, o suporte foi encerrado e por fim, 21 de maio, os servidores foram oficialmente desligados.
Conclusão, o Warzone Mobile foi simplesmente colocar um elefante numa geladeira. Era melhor ter deixado essa ideia de maluco para 2030 ou sei lá, quando a média dos celulares já estiverem mais avançados e aguentem essa ideia absurda de vocês. Eu não tive a oportunidade de testar isso, mas acho que seria impossível de rodar no meu celular na real. E eu espero com todas as minhas forças que a Activision volte com o Warzone Mobile, porém do jeito certo, do jeito normal de fazer uma adaptação para mobile que foi ignorada pela empresa. Mas sinceramente, isso tá muito difícil. A mensagem da Activision foi voltar pro COD Mobile que tava bom e é isso mesmo. Enfim, como mensagem pro final desse vídeo eu deixo: não coloque elefante em geladeiras, isso não dá certo. É isso, rapaziada, Sherlock Holmes de saída, muito obrigado e até o próximo episódio dessa série.